Olá, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Márcio Teixeira e o vídeo de hoje eu vou falar sobre o perdão. E antes de começar, obviamente, com esse tema que é maravilhoso, eu queria convidar você, se porventura você ainda não está inscrito no meu canal, a se inscrever e clicar também no sininho para você receber as notificações de quando um vídeo novo sobe no meu canal, tá bom? Bem, vamos dar início a esse tema, o perdão. E esse tema talvez seja o tema mais evidente na Bíblia, né? Perdão, uma palavrinha tão pequena, mas um gesto tão grandioso e tão difícil de muitas vezes ser executado, né? Esse vídeo ele consta numa área do meu canal chamado Primeiros Passos, e eu dedico esse vídeo a você que acabou de conhecer a Cristo, acabou de experimentar esse momento chamado perdão. E talvez você que já seja antigo e acha esse vídeo um pouco básico demais, não tem problema. Esse vídeo é para quem está começando na caminhada cristã, mas pode também servir para pessoas um pouquinho mais maduras, vai do seu coração aí. É impossível de conseguir compartilhar tudo sobre perdão, mesmo porque eu não sei tudo. Eu sei aquilo que eu aprendi e é o que eu vou compartilhar com você. E quando eu estava pensando nesse tema hoje pela manhã, eu ainda não estava muito certo por onde começar, até que ele me mostrou esse trechinho aqui, foi Jesus mesmo que ensinou. E eu vou começar essa explanação rápida utilizando a palavra que nós achamos em Mateus capítulo 6, versículo 12, que é Jesus, o próprio Jesus, ensinando como orar, como a gente deve orar. E chega num trechinho dessa oração, que ele fala um negócio que a maioria das pessoas não gostam não, que é o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus está falando com Deus essa hora aqui. Então ele está falando o seguinte: olha, quando vocês estiverem orando para o Senhor, vocês oram assim, e chega nesse trecho ele fala: ó, Pai, ó, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então Jesus estava ensinando aqui que existe um princípio tremendo no perdão, que é o seguinte: o perdão ele move o coração de Deus. Quando você perdoa alguém, isso significa que você está dando a liberdade de Deus também te perdoar. Porque se você pede perdão para Ele, mas você não sabe perdoar, por que você acha que Ele tem que te perdoar? Entendeu? É meio óbvio isso, né? Significa que se você não perdoou alguém na tua história, você não está nem autorizado a orar o Pai Nosso. Você tem que perdoar primeiro, cara. Mas Jesus está ensinando um princípio que eu acho muito interessante, e foi isso que ele falou essa tarde. Márcio, fala com meu filho ou minha filha que vai estar assistindo esse vídeo que existem duas naturezas do perdão: o perdão vertical e o perdão horizontal. O perdão horizontal diz respeito aos nossos relacionamentos com as pessoas que nos rodeiam e também com o nosso passado, a nossa história. Isso é o perdão que eu vou chamar de perdão horizontal. E o perdão vertical é o perdão que vem de Deus. E é interessante que Deus conhece essas duas dimensões muito bem, porque Jesus desceu e exibiu o perdão horizontal muito bem. Percebe? Então, o perdão de Deus tem duas dimensões. Tem a dimensão horizontal e tem a dimensão vertical. Percebe? Muito bem. Quem inventou esse negócio de perdão foi Deus. Pô, Marcos, como assim? Como é que você sabe que foi perdão? O primeiro que teve que dar o exemplo foi ele, na história de Adão e Eva. Quando Adão e Eva desobedecem ao Senhor ali no Éden, comem do fruto proibido, contrariando o que Deus havia dito, eles
quebram a aliança que Deus tinha com eles. Eles quebram o relacionamento que eles tinham com Ele. E lembra que Jesus falou de ofensa? Quando a gente comete um pecado, quando a gente, nesse momento, eles ofenderam a Deus, né? E o que é interessante nesse trecho aqui que eu quero ler para você, Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte: então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se. Espera um pouquinho, vamos destrinchar isso aqui. Deus vinha no final do dia, todos os dias, se encontrar com Adão e Eva. Deus está sentado no trono dele, na glória dele. Mas todos os dias ele vinha pessoalmente, ele descia e vinha se relacionar com Adão e Eva. Certo? É o que está falando a Bíblia aqui. Você acha que Deus já sabia quando ele desceu do trono e viu e sabia que Adão e Eva tinham pecado? Você sabe que ele já sabia, né? Óbvio que ele já sabia. Mas ele tomou a iniciativa de descer e procurar Adão e Eva. Ele sabia onde eles estavam. E é interessante que ele pergunta aqui onde é que eles estavam. Eles se esconderam, né? E chamou o Senhor: onde estás? Deus perguntou para Adão e Eva: onde vocês estão? Cara, é claro que Deus sabia onde eles estavam, cara. É claro que Deus sabia, mas ele estava perguntando para eles pensarem e meditarem na condição que eles tinham se colocado ao desobedecer a Deus por causa do pecado. É isso que a Bíblia está querendo dizer, cara. Deus não é tolo, Deus não é bobo. Deus sabe. Deus sabia onde Adão e Eva estavam. Mas a beleza disso é que ele saiu do trono mesmo sabendo da condição que Adão e Eva tinham aprontado, onde eles estavam, mas Deus tomou a iniciativa de descer. Olha o perdão vertical aí. E veio até esse homem, a tal ponto que no versículo 21 do capítulo 3 de Gênesis fala o seguinte: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Gente, aqui nesse versículo está a palavra perdão. Porque o que você precisa entender é que Deus, foi Ele quem sacrificou o primeiro animal para morrer no lugar do homem. Então aquele animal perdeu a sua vida para que Adão e Eva pudessem ganhar vida. Como assim, Márcio? É uma simbologia do que Cristo um dia faria na cruz por nós. Então, Deus, olha só, Deus desceu em busca do homem, ofereceu a esse homem um sacrifício para esse homem voltar para ele. E Adão e Eva aceitaram, e o pecado deles foi coberto por aquelas vestes de animal. Não é que Deus não queria que ele saísse pelado do jardim, cara? Claro que não. Isso é um simbolismo da oferta do perdão de Deus e o aceite de Adão e Eva daquele perdão para que eles pudessem ter comunhão com Deus novamente. Isso denota do Senhor que quando ele inventou esse negócio de perdão, tá? O perdão não está associado com sentimento. O perdão é uma decisão. E o perdão não começou quando Deus sacrificou o animal e ofereceu. O perdão começou quando Deus se levantou do trono e decidiu descer para procurar o homem. Porque ele era um Deus, ele é um Deus santo. Ele é um Deus que se assenta na sua glória. Mas ele deixou a sua glória e veio em busca desse homem e ofereceu uma solução para esse homem para voltar. Sabe por que Deus fez isso, cara? Por uma razão simples: Deus é amor. Deus é amor. É isso mesmo. Deus é amor. A Bíblia diz isso em 1 João. Que Deus é amor. A essência de Deus é amar. Porque o amor, ele não pode ficar contido em si mesmo. Se você ama algo, você tem que expressar.
Deus criou o mundo porque Ele amava, Ele era amor e Ele queria expressar e externar esse amor à criação dele, ao homem, a nós, a mim e a você. Então, o perdão era um veículo do amor de Deus manifesto na pessoa de Cristo. Então, quando Deus decide, Ele utiliza da maior e mais poderosa arma que existe no reino de Deus, que se chama amor. Perdão é uma decisão de amor. Cara, como assim? Sabe como? Vamos agora ver exemplos de perdão horizontal. Tem um camarada em Gênesis que eu gosto demais, José. José, ele era o filho caçula de Jacó. E Jacó, ele era o filho da velhice de Jacó. Então Jacó tinha um amor por aquele menino, paz. E os irmãos mais velhos dele odiavam ele. Enfim, Deus deu um sonho. Você precisa ler a história de José, cara. Mas o meu ponto é, José foi vendido como escravo pelos irmãos. Olha que coisa terrível. Primeira história de tráfico humano. Está aqui na Bíblia, cara. Feito pelos próprios irmãos. E José foi vendido para o Egito. E dos 17 anos aos 30 anos, ele ficou como um escravo. Sendo que 2 anos e meio desse período, ele estava preso na masmorra, porque ele foi acusado indevidamente. Olha a quantidade de rancor e de raiva que José poderia ter no coração dele, cara. Ele tinha razão para se sentir com raiva dos irmãos, com raiva do passado, com raiva de Deus que deixou isso acontecer, com raiva de Potifar, porque Potifar não confiou no que ele falou, confiou na mulher dele, a mulher estava dando em cima dele, né? Você tem que ler essa história, cara, é muito louca. Mas estou exemplificando aqui, tá? Tô correndo aqui para a gente acelerar a passa. E aí, o que acontece? Depois de um tempo, José se torna o segundo homem mais poderoso do Egito inteiro e tem uma fome. E aqueles irmãos que um dia venderam José foram ao Egito buscar ajuda. E José no início ele estava meio assim, cara, são meus irmãos, cara, eu acredito que esses caras estão aqui, eu vou ter que aprontar uma. Mas não no sentido de vingar. Ele estava com dificuldades de lidar com aquilo ainda. Mas a Bíblia diz que ele fez uma coisa tão maravilhosa que ele acolheu a família. E o encontro de José com seus irmãos é uma das coisas mais lindas que tem. Onde eles choram, se abraçam e José fala, olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou. Então o coração de José, ele entendeu que todo o mal que aconteceu na história dele, todo o mal que as pessoas que fizeram para ele, Deus estava cuidando, Deus estava no controle em todo momento. Então se ele tivesse escolhido permitir que no coração dele existisse raiz de amargura, rancor, tristeza, cara, ele não seria o segundo homem do Egito. E ser o segundo homem do Egito naquela época significava ser o segundo homem mais poderoso da terra. Percebe o que eu estou querendo te dizer? Olha o valor do perdão, cara. Porque ele perdoou a sua história, não guardou ressentimento da própria pessoa de Deus, cara. Deus pôde transformar a circunstância até que você tenha um coração que perdoe a tua história, que perdoe quem te feriu, que perdoe, cara, até a sua razão de se sentir como você se sente. Mas que você pergunte para o Senhor, Senhor, qual é a razão disso tudo que eu passei? Me ensina, me ajuda a ter um coração perdoador. Mas quer saber de uma coisa? Isso é um passo tão difícil, mas tão difícil, que ele não pode ser tomado com as suas emoções. Ele tem que ser tomado primeiro numa esfera da sua razão, para você entender que o ato de perdão, primeiro, é um ato muito maior do ato que lhe foi cometido. Segundo, o ato de você decidir perdoar é a maior arma contra o diabo na sua vida. Sabe por quê? Porque na esfera que o diabo vive não existe perdão. Ele não tem acesso, ele não sabe o que é perdão.
ele não pode ser perdoado. Ah, então Deus não perdoa o diabo? Não. O diabo decidiu virar as costas para o Senhor para sempre, tendo a revelação completa. Ele queria roubar. Cara, o diabo não tem perdão. Apocalipse capítulo 20 fala para onde ele vai, cara. Dá uma olhadinha lá. É terrível. Mas quando você decide amar, você exercita uma bomba atômica no inferno e libera a tua vida. A falta de perdão é como se fosse uma corrente nos seus pés que te prende no chão, você não consegue andar porque você está sempre pensando naquela coisa. Eu penso numa falta de perdão, uma vez o Senhor me deu uma visão interessante sobre a falta de perdão. Eu estava num transatlântico gigantesco, no mar azul, lindo, maravilhoso, aquele transatlântico navegava todo, vento em popa. De repente veio alguma coisa que feriu minha alma, e a falta de perdão, eu lancei aquela âncora gigantesca no mar, e toda vez e aquela âncora ela ficou no fundo do mar e ficou ali arraigada, ficou agarrada, e aquele transatlântico que estava indo a todo vapor, ele fez assim, ó, virou e ficou de costa para o futuro, porque tudo que eu conseguia ver era a minha história no passado, tudo que eu conseguia ver era aquela âncora. Então quando você não perdoa o que acontece no seu passado, você fica olhando para a tua história e você esquece de olhar para frente na tua vida, porque o passado não vai voltar mais. Talvez as pessoas que te fizeram mal já morreram, cara. Talvez as pessoas que te fizeram mal, você nunca mais vai ver, ou você não quer nem chegar perto. E ok? Mas você não pode permitir Satanás se dar ao luxo de fazer morada no seu coração, que é um coração que deve ter as coisas do Senhor lá dentro. E o que eu estou falando para você é uma das coisas mais difíceis na nossa vida. Uma das coisas mais difíceis que existem na nossa caminhada de fé é o perdão, cara. Não vou querer aqui ficar dando uma de santo, cara, não, cara, eu tive problemas na minha vida também, por falta de perdão, porque sabe, eu me achei na razão de me sentir como eu estava me sentindo. E esse é o grande problema da falta de perdão, é você achar que você tem o direito de ficar exercendo o seu direito de não exercer perdão para o próximo, percebe? E é isso que Jesus estava ensinando aqui, cara. Quando você faz isso, você não tem direito de pedir perdão a Deus pelas suas faltas. Percebe como é poderoso isso? Salmo 32, deixa eu abrir aqui rapidamente, versículo 1. Bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Para um pouquinho. Lembra que eu te falei sobre Adão e Eva, que o pecado dele foi coberto? É isso aqui que Davi está falando. Feliz é aquele cuja transgressão é perdoada. E quem é que pode perdoar a transgressão? Deus, cara. Só Deus. Então, na sua caminhada com Cristo, ou você vai passar por situações que você vai ser magoado e você vai precisar decidir exercer o perdão, ou na sua história para trás, você tem que perdoar alguém. E às vezes, cara, esse perdão é você ir lá, olho no olho e falar, quer saber, cara, eu decidi te perdoar, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo me perdoa dos meus pecados. Então, você fez o mal para mim, mas eu quero perdoar você. E olha só o versículo 12 do mesmo Salmo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado, em cujo espírito não há engano. E ele continua da maneira tremenda. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, pelo bramido o dia inteiro, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Ou seja, quando você não confessa os seus pecados para o Senhor, quando você não fala, Senhor, aquilo que você morreu na cruz por mim, esse pecado que eu cometi também, esse pecado aqui também, esse pecado aqui também. Então, quando você não confessa, aquilo vai apodrecendo dentro de você, criando em você uma pessoa amarga. Deixa eu te contar um segredo. Quando você não perdoa alguém, você fica amargo. Quando você não perdoa, você não exerce essa decisão, dentro de você, você fica podre, cara.
A sua boca só vai falar coisa ruim. Muitas vezes você vai esconder a sua dor atrás de um sorriso, atrás de um relacionamento, né? Mas no fundo, lá dentro, cara, você está como esse versículo aqui, ó. Os seus ossos envelheceram porque você se calou. Se calou contra o seu pecado. Então, confessar pecado também está diretamente relacionado com você perdoar alguém. Não tem coisa pior. Agora eu vou dizer uma coisa. Não tem coisa pior você saber e perceber que você magoou alguém e essa pessoa não te dá o direito de você saber que você a magoou e como a magoou. Percebe o que eu quero dizer? Tem até um versículo na Bíblia que fala, olha, se você sabe que você precisa acertar os pontos com alguém, não vai no altar e deixa a sua oferta. Deixa a sua oferta para lá, vai se acerta com essa pessoa, depois você vai no altar e entrega a sua oferta. Percebe? A Bíblia diz no livro de Salmos, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. É Salmo 133. Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Ou seja, o perdão, ele promove a união. Significa que você tem que andar com aquela pessoa para ser? Não, cara. O mais difícil do perdão não é que você tem que ser amigo da pessoa. Não é que você tem que... É que você tem que amar a pessoa. Amar com o amor de Cristo. Isso é difícil. E é aí que reside o segredo da nossa caminhada com Cristo, cara. Eu quero convidar você, depois desse vídeo aí, a assistir um vídeo sobre um milagre que Deus fez na minha vida quando eu fui roubado numa viagem, que eu exerci o perdão pela fé. Eu vou deixar esse vídeo aí, o link desse vídeo, no descritivo desse vídeo que você está assistindo. Depois assiste aquele vídeo lá. Você vai ver o milagre que Deus fez, mas foi uma decisão, não foi um sentimento. E eu falei explicitamente, cara, eu estou com vontade de esmagar a cabeça do sujeito, mas eu não posso. Por quê? Porque o meu testemunho tem que falar mais alto de quem eu sou. Entende? Então, o que eu queria deixar para você é que Deus, cara, Ele tomou a decisão de perdoar você e me perdoar primeiro. Olha como é lindo. O perdão de Deus, ele é vertical e é horizontal. Sabe, quando Jesus veio para morrer na cruz, foi o maior símbolo de perdão, porque Deus amou a gente de tal maneira que Ele deu o Filho unigênito dele para morrer por nós, para que quando nós crescêssemos nele, nós não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. Então Deus quer que com o perdão que Ele oferece, que nós tenhamos a vida eterna com Ele. E deixa eu te explicar uma coisa. Não são as suas obras que te levam para o céu. Assim também não são as suas obras que te levam para o inferno. Não é o que você faz que você vai para o inferno. Não é isso não, cara. O que faz a pessoa ir para o inferno é ela rejeitar o perdão de Deus. Quando a pessoa rejeita o perdão que Deus ofertou através de Cristo, aí acabou, cara. Deus encerra o relacionamento. Essa pessoa, ela tem até o último dia da vida dela, até o último segundo da vida dela para se arrepender, cara. Mas se ela não arrepender, ela vai morrer e vai para o inferno. É isso que acontece sem a falta de perdão de Deus, percebe? Então, eu quero encorajar você na sua caminhada com Cristo. Se um dia você tiver que perdoar alguém, cara, perdoa rápido. Perdoa rápido, porque a raiz da falta de perdão cresce em uma árvore frondosa, gigantesca, e é horrível. Enquanto quando você oferta o perdão, e você decide o perdão, não só você tem uma postura sublime perante ao Senhor, mas como você envergonha o diabo. E o diabo fica envergonhado na sua vida. Eu experimentei algumas vezes isso na minha vida e eu sei que eu ainda preciso exercer ser perdoado com algumas pessoas, mas muitas vezes não depende de você, entendeu? Depende muito mais da outra pessoa. Então, se você for pedir perdão e a pessoa não quer te perdoar, o que você vai fazer, cara? Pelo menos você vai entregar para Deus. Ó, Senhor, fiz minha parte, agora trabalhar naquele coração. E um dia Deus vai emendar, e um dia Deus vai fazer a obra. E se Ele não fizer também, a tua parte você fez, entendeu? E foi estender o perdão.
Então era isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que tenha edificado a sua vida e até o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu joinha aí, deixa a sua mensagem e pega o link desse vídeo e manda pra galera aí nos grupos de WhatsApp, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo.